Bora para mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu quero falar para vocês 5 coisas que eu faria diferente se eu tivesse que emagrecer hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Raif, eu já eliminei mais de 30 quilos e mantenho há mais de 5 anos e vocês sabem, né? No início a gente não tem o conhecimento que a gente aprende ao longo dos anos e se eu tivesse que emagrecer hoje, eu mudaria muita coisa, eu vou falar com vocês nesse vídeo. Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever nesse canal se você gosta do assunto de emagrecimento e saúde, porque eu sempre vou estar postando aqui todas as dicas que eu fiz no meu processo de emagrecimento para ajudar todas vocês. E também não esquece de deixar um curtir para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. A primeira coisa que eu faria diferente era tratar a minha ansiedade, buscar todo tipo de assunto que eu pudesse encontrar sobre isso, porque a ansiedade afeta a maioria das pessoas, principalmente nos dias atuais, e é um dos motivos das pessoas também furarem demais a dieta e não conseguirem levar nada pra frente. De natureza, eu sou uma pessoa super ansiosa, então no início eu era o dobro, né? Hoje eu já consegui trabalhar demais porque eu já tenho o tipo de consciência e de mentalidade para esse tipo de coisa, então eu já pesquisei muito sobre ansiedade, já apliquei muita coisa que me ajudou demais a diminuir esse quadro na minha vida. Mas na época eu não sabia, né? Então poderia ter mudado e facilitado muita coisa se eu já soubesse o que eu sei hoje. Então a primeira coisa seria tratar minha ansiedade, se fosse necessário ir a um psicólogo ou fazer o que for preciso, né? Cada um tem um nível de ansiedade. Então às vezes a pessoa precisa real fazer um tratamento, às vezes é uma coisa assim mais do estresse do dia a dia, então bastava ela relaxar, incluir uma coisa que ela goste no dia a dia dela. Então, de pessoa para pessoa vai mudar. A segunda coisa muito importante seria desenvolver a minha paciência. Eu também sou uma pessoa que gosta das coisas para ontem, acho que é um conjunto, né? Ansiedade e pressa para tudo. Então eu gosto das coisas que aconteçam na hora que eu quero e não funciona assim, né? Não é tudo que você vai ter na hora que você quiser. Então eu deveria ter desenvolvido mais a minha paciência e ter entendido que o processo, ele leva tempo, né? Não é à toa que é chamado de processo de emagrecimento. Então não é do dia para noite, eu não vou ter engordado 30, 40 quilos de uma semana para outra, ou de um mês para outro. Isso levou anos e não vai ser de uma semana para outra que eu vou eliminar tudo. Então a paciência é muito importante. E hoje eu tenho esse tipo de conhecimento, eu gosto sempre de falar para as alunas do meu desafio de emagrecimento. Inclusive, eu tenho um desafio, se você ainda não conhece, se você quer emagrecer, quer a minha ajuda, é só você clicar no primeiro link da descrição. Mas assim, eu sempre gosto de falar para elas que não adianta você ficar com pressa e ficar com o tipo de pensamento mais ou menos assim. Ou eu emagreço no tempo que eu quero, ou eu desisto e volto a comer como antes. Por quê? Se você volta a comer como antes, o que vai acontecer? Você só vai engordar cada vez mais, né? Então, mesmo que demore, mesmo que você só perca 1 quilo por mês, é melhor você diminuir 12 quilos no ano do que você engordar 12 quilos no ano, né? Então, é melhor ir dando passinhos de formiga, mas no final das contas, você estar no caminho certo e alcançar o seu objetivo, uma hora ele vai chegar, do que você desistir e nunca chegar lá, né? Então, passando anos da sua vida, vão passando e você só vai piorando a cada mês que vai passando. Então, é melhor você ter a mentalidade de que uma hora vai chegar, né? Do que você ficar com pressa e acabar desistindo. A terceira coisa que eu mudaria era procurar uma estratégia que não me deixasse com fome. No início, eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre alimentação, então eu fui buscando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, só que muitas vezes eu ficava com fome, né? Isso me deixava muito frustrada, me deixava com muita raiva no início. Então foi um tipo de problema que demorou um pouquinho até eu entender o que poderia saciar minha fome sem entregar tantas calorias. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria buscado mais estratégias alimentares, teria entendido mais que a importância da proteína na nossa dieta. Para quem não sabe, a proteína é um macronutriente que mais dá saciedade. Então, se você não capricha nela, com certeza você vai passar fome, você vai perder massa muscular, você pode ficar mais flácida, seu cabelo, sua pele, sua unha vão piorar durante o processo de emagrecimento se você não consumir uma boa quantidade de proteína. Tem muita gente relatando, depois que eu comecei a emagrecer, tô ficando careca. Um dos motivos é porque a pessoa ou tá comendo caloria de menos ou proteína de menos. E geralmente o que eu já observei é que a proteína vai de menos na dieta. Além da proteína, tem algumas outras estratégias que podem te ajudar, por exemplo. Ao invés de você incluir muitos grãos na sua alimentação, que eles são mais calóricos, você pode substituir por vegetais, por verduras, por raízes. Raízes, para quem não sabe, são tubérculos, que eu cito assim no exemplo. Ao invés de você colocar muito arroz no prato, você pode caprichar na batata, porque a batata ela tem menos caloria, tem menos carboidrato, tem mais fibra. Então vai te ajudar a comer mais, ficar mais saciada. É claro que muda de gosto para gosto, não é obrigado você só comer batata.
carboidrata. Mas se você gosta dos dois e você gosta de bater pratão, é melhor que você opte pelas opções mais inteligentes. Então, fibra é muito importante, beber água é muito importante, comer proteína é muito importante, gordura boa também é muito importante, porque se você não inclui gordura na sua alimentação saudável, você também fica com fome. Então, tudo isso eu precisava ter mais conhecimento para não passar um pouco de estresse, mas no final das contas tudo deu certo. A quarta coisa que eu teria mudado, assim, essencial demais, gente, prestem atenção. Eu vejo que muita gente que tá no processo de emagrecimento erra nessa parte, eu fico muito triste porque faz uma baita diferença. Que é o quê? Entrar na academia para fazer musculação ou crossfit, que seja algum exercício que você levante peso, que você utilize peso para fazer. O nosso corpo, ele vai sofrer uma grande mudança durante o emagrecimento. E se você não dá esse estímulo de utilizar a sua massa muscular, você perde massa muscular e seu corpo fica muito flácido. Já basta a flacidez que geralmente acontece porque o seu corpo elimina a gordura, né? E aí sobra aquele espaço entre a pele e o osso e o músculo. Então, se você não desenvolve sua massa muscular, acaba que você fica muito mais flácida. E se você deixa pra fazer isso depois que emagrece, é pior ainda. Então, no caso, se eu tivesse feito na época, talvez algumas coisas no meu corpo não teriam ficado como ficou. É claro que eu contei com a minha idade, né? Eu era bem nova, então eu ainda sou nova, né? Mas assim, eu era muito mais nova, então isso me ajudou bastante a não ficar com tanta flacidez. Mas se eu fizesse a academia na época, junto com o emagrecimento, talvez muito mais, muitas coisas teriam ficado melhores ainda. A quinta e última coisa que eu teria mudado, que eu teria feito diferente, era que eu precisava ter cuidado mais da minha aparência durante o processo. Na minha cabeça passavam pensamentos do tipo, quando eu emagrecesse, eu começaria a passar maquiagem, começaria a arrumar meu cabelo, começaria a me vestir melhor, só quando eu emagrecesse. Só que eu acabei esquecendo que esse processo de emagrecimento não é do dia pra noite, então eu vou viver sempre relaxada até que eu esteja com o corpo que eu quero, e se isso demorar bastante, sabe? Então eu não poderia ter me relaxado tanto, ter pensado dessa forma, porque o processo não é tão rápido assim. Então você vai se largando mais e ao invés de você indo ficando mais feliz, se achando mais bonita, as coisas só vão piorando, né? Então você só tá perdendo peso, mas a sua aparência não tá ficando boa, você não tá se cuidando. Então, eu teria mudado muito disso, tá? Eu tinha uma crença muito limitante, muito... Eu não sei de onde isso veio, sabe? Mas eu pensava que só ficaria bonita, real, só valeria a pena eu me arrumar quando eu estivesse mais magra. Então, esse tipo de coisa me afetou demais na época. E graças a Deus eu consegui mudar minha cabeça a tempo, né? Porque foi mais no início que eu tive esse tipo de pensamento. E consegui reverter as coisas. Mas eu vejo que muita gente também sofre com esse tipo de problema. E eu espero que as pessoas escutem esse vídeo, né, vejam e comecem a mudar, porque elas têm que colocar na cabeça que se elas não se cuidam desde o início, vai chegar lá no final, quando elas estiverem magras, elas não vão estar satisfeitas com a aparência, elas não vão gostar daquilo que elas estão vendo, e no final das contas elas não vão acabar se cuidando nem magra, nem acima do peso. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, esse vídeo. Foi algumas das coisas que eu reuni, eu acho que tem bastante, tem várias outras coisas que eu posso falar aqui. Quero que vocês deixem aqui nos comentários quais coisas vocês teriam feito de diferente e quais coisas vocês pegaram nesse vídeo que vocês vão implementar se vocês estão no objetivo de emagrecimento. Então, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like e compartilhar para alguém que precisa escutar esse tipo de coisa.